Hey, no recap de hoje nós vamos acompanhar a história de Camina e seu amigo Simon, que são escravos desde que nasceram, mas após encontrarem um artefato divino, a realidade deles mudará para sempre. Gostou da sinopse? Então bora pro resumo. No início do anime vemos Simon cavando um buraco, até que ele se depara com uma mini broca e sai de seu buraco para investigar o item. Enquanto caminha, ele se depara com Camina, que o leva para um grupo e diz que eles vão fugir dessa caverna para a superfície. Sobem em cima de alguns porcos e começam a ir para o topo da aldeia, mas o chefe da vila dá uma paulada neles e os prende. O chefe da vila diz que não existe superfície e caso continuem com essa baboseira, irão ficar sem comida. Logo os amigos de Camina acabam os traindo, menos Simon. Enquanto o chefe ainda falava, um terremoto se inicia e Camina grita dizendo que na superfície não há terremotos, e o chefe fica mais louco ainda e prende Camina. Enquanto Simon cava, descobrimos que seus pais morreram durante um terremoto e agora ele só tem Camina como seu melhor amigo. De repente Simon encontra um objeto estranho e sua broca começa a piscar. Logo em seguida, ele vai de encontro a Camina para contar sobre a descoberta. Assim que solta Camina, o chefe da vila chega e começa a bater em Camina, que mal sente coisa alguma. No mesmo instante, o teto se quebra e um monstro em formato de lobo cai dos céus e inicia um ataque contra a vila. Camina começa a confrontar o monstro e os próprios amigos dele acham que ele está chapado, menos Simon, que fica impressionado com a sua coragem. E eu também, olha o tamanho do bicho, mano. E Camina não arrega não, filho, o maluco é bravo. Enquanto Camina lutava, uma mulher surge dos céus e fala para eles se afastarem, mas Camina começa a segui-la e fica bem impressionado com o corpo dela. De repente o monstro os ataca, mas Simon cava um buraco e salva os dois. Enquanto caminham pelos túneis, vemos que ela tem muita dificuldade pelo caminho, até que chegam num objeto que Simon encontrou. Ela o abre e percebe que tem um espaço certinho para o humano. Simon, Camina e a mulher sobem em cima do robô e Simon começa a pilotá-lo, mas vemos que ele não tem nenhuma utilidade em combate e logo toma uma paulada e o trio acaba se separando. Logo em seguida Simon toma coragem e consegue resgatar a dupla por sorte quando o monstro ia dar uma paulada neles. Agora na cabeça do monstro, Simon ativa um capacete e faz o monstro bater nele mesmo, pensando que tinham ganhado o combate, mas o monstro dá uma mordida neles e quando estavam à beira da morte, Simon consegue ativar uma funcionalidade nova do seu robô e desbloqueia uma broca e acaba conseguindo levar o monstro para a superfície, literalmente furando os céus. E finalmente eles conseguem ver a superfície pela primeira vez. A moça se apresenta como Yoko-san e conhecemos Buda, o pet de Simon, e vemos que ele está num lugar bem confortável. Eles acabam só esquecendo de um detalhe, que estão a mais de 1000 pés de altura, e quando se dão conta já estão caindo. Por sorte, Simon acaba caindo em um lugar bem confortável, mas por azar do destino, ele sai de uma batalha para uma guerra, quando dois monstros aparecem os atacando. Simon fica em choque e tenta fugir, mas Camina diz que irá cuidar de ambos. Enquanto Camina está falando, um monstro o ataca, e Simon sai em direção a ele para salvá-lo. Camina olha para ele e pergunta até quando ele continuará fugindo. Enquanto isso, Yoko-san fica atirando nos monstros. Por algum motivo, parece que a bateria do robô de Simon parou e eles caem e o robô não funciona mais de maneira nenhuma. Quando estavam prestes a ser esmagados, a vila de Yoko aparece para salvá-los e uma criatura estranha sai de um dos monstros e fala que não vai perdoá-los, enquanto sai correndo contra o monstro. Yoko diz que eles são chamados de selvagens e são pilotos de Gunimes, que aparentemente são esses monstros gigantes. Enquanto Camina consola Simon por sua covardia, um homem estranho chamado Leon aparece e chama o robô de Simon de Mecha. Enquanto admiram a lua e as estrelas, Leon diz que provavelmente há muito tempo os humanos viviam na superfície, por isso deram nome às estrelas e à lua, e pede para ser chamado de Ron, e ele gosta bastante de Camina e fica bem próximo dele. Descobrimos que o motivo do Mecha de Simon não funcionar era por falta de energia, mas de alguma forma que eu não entendo como, ele conseguiu recuperar suas forças instantaneamente. Ele carrega o resto do robô e as pessoas até a vila, e Yoko conta que a vila deles era subterrânea, mas acabou ficando inabitável e tiveram que ir para a superfície. Assim que chegam na vila, eles desmaiam por cansaço. Durante o sono, Camina tem um sonho de seu pai, e enquanto está dormindo, um Gunimin cai do céu e inicia o ataque contra a vila. Enquanto um grupo parte para o ataque, eles falam para Simon pilotar o mecha dele, e ele tenta recusar, mas depois de um tapazinho, ele resolve aceitar. Mas o mecha, infelizmente, não liga de maneira nenhuma. Enquanto isso, vemos o grupo de Simon que está observando um Gunimi, quando de repente outro Gunimi gigante cai do céu e causa um tremor, e Simon lembra que esse foi exatamente o tremor que matou os seus pais, e por ódio ele consegue ligar o seu mecha. Vemos agora que o grupo de Simon está atacando o Gunimi, mas sem sucesso nenhum, e Camina diz que vai pilotar aquele Gunimi de qualquer maneira. No mesmo instante, Simon surge e parte para o ataque com Camina. Com um pouco de ajuda de Yoko, eles conseguem derrotar o Gunimi, e Camina consegue entrar nele, mas não consegue controlá-lo. Depois de quase morrer, Camina vê uma caveira
caveira e pensa que aquele seria o fim dele, mas por uma força de vontade inabalável, ele finalmente consegue controlar o Gunny e salva Simon por um tris. Ele pega Simon e joga ele igual uma bola de beisebol, e assim consegue derrotar os dois Gunnys. Depois da vitória, Kamina nomeia o Gunny dele de Corren. Agora já de noite, enquanto enterrava uma caveira, Kamina percebe que ela na verdade é o cadáver de seu pai, e ele fica extremamente chateado. Depois de algumas horas, vemos Yoko conversando com Simon. Vemos que ela está preocupada com ele, mas ele aparentemente já está recuperado. De manhã, ela convida Kamina para buscar mantimentos, e Kamina convida Simon, e ela fica bem chateada. Enquanto estão caçando, Kamina consegue acertar uma ave, e assim que pega ela, ele repara que ela tem duas flechas, e no mesmo instante uma flecha voa em sua direção, e logo em seguida uma criatura chega e diz que é o comandante viral da divisão do leste da força de aniquilação humana. A criatura ousa dizer que Kamina estava fugindo, mas Kamina logo saca sua espada e diz que um homem nunca foge. Enquanto lutam, vemos que Kamina está perdendo o combate, mas com um ataque surpresa consegue ferir o comandante. Logo Simon e Yoko aparecem para ajudá-lo. O selvagem consegue fugir e vai para o seu Gunny. Agora ambos e seu Gunny começam uma luta intensa, mas sem dificuldade o comandante vence Kamina e Simon e desfere um raio gigante contra eles, causando uma explosão, e Yoko pensa que ambos morreram, mas era surpreendida quando percebe que Simon cavou um buraco para salvá-los. Já quase de noite, o comandante vai embora e fala que voltará de manhã. Kamina conversa com Simon sobre a sua fuga, e ele diz que não quer a morte dos dois, e Kamina responde falando para ele se preparar para amanhã. Logo em seguida, enquanto está indo dormir, Yoko diz para Kamina para assumir o lugar de Simon no mecha que eles estão chamando atualmente de Lagan, mas Kamina se recusa e diz que Simon é o parceiro dele e confia sua vida a ele. De manhã vemos novamente que o mecha de Simon não liga, e logo em seguida o comandante chega novamente para o ataque, e sem perca de tempo a luta se inicia, mas Kamina toma uma surra e não consegue desferir golpe nenhum. Enquanto isso, vemos Simon em pânico, e Yoko olha para Simon e pergunta se ele vai fazer alguma coisa ou vai ficar vendo seu amigo morrer. Quando Kamina estava prestes a ser destruído, Simon aparece e consegue o salvar por pouco. Kamina enfia Simon em sua cabeça, e vemos que agora ambos estão fundidos, e consegue até se defender do raio que o comandante lançou sobre eles. Agora unidos, eles conseguem destruir a segunda cabeça do comandante, e Kamina dá um novo nome a ele, chamado de Gurren Lagann. O comandante lança uma série de mísseis e foge da batalha. À noite, Yoko pede desculpas a Simon pelas palavras, e logo em seguida, Kamina e Simon se despedem da vila, rumo ao quartel-general dos selvagens para destruir a todos. Ron parte com eles, e Yoko fica para trás, até que o chefe da vila dá um empurrãozinho nela. Já no dia seguinte, enquanto Kamina e Simon treinam de uma maneira bem diferente, na qual só o Kamina ataca, um grupo estranho de selvagens começa a atacar Kamina, e por conta da fome, ele não consegue combatê-los. Assim que eles abrem um compartimento do Gurren Lagann, a criatura tira o capuz e se revela como um homem. Enquanto Kamina discursa, vemos que Simon estava repleto de mulheres, mas Kamina consegue conquistar a todas, deixando ele apenas com Buda. Enquanto as meninas paqueram Kamina, Yoko dá um tiro nelas, dizendo indiretamente que o macho tem dona. Após algumas horas, as meninas se unem para caçar comida, pois os homens estão totalmente sem forças. Elas caçam uma criatura estranha, e assim que Simon dá uma bocada nela, a criatura fica muito brava com ele, e eles acabam percebendo que essa criatura na verdade é o selvagem que eles estavam caçando antes. Os selvagens se unem e formam um mecha de 16 cabeças. Simon tenta se fundir com Kamina, mas ele se recusa, pois Simon não está fazendo conforme combinado. E depois de muita dificuldade, ele acaba percebendo mais ou menos o que Kamina queria dizer, e após um acidente, ele acaba pulando bem alto, e Kamina se funde com ele. E até mesmo os selvagens acham muito louca a fusão deles, mas eles continuam sem forças e perdendo o combate. Buda oferece o seu rabo para Kamina e Simon comerem e recuperarem suas forças. Não me entendam mal, foi exatamente isso que ocorreu. E agora com a energia renovada, eles vencem sem dificuldade nenhuma, e todos os selvagens conseguem fugir. Algumas semanas depois, vemos que eles construíram uma casa, mas Yoko está incomodado porque a casa balança muito. Não sei se considero eles inteligentes ou burros. Construíram uma casa do nada, mas não conseguiram construir rodas para uma casa móvel. Enquanto Yoko tenta matar Kamina por ter falado que ela está gorda, eles acabam caindo em uma caverna, onde encontram várias pessoas que idolatram um Gunneman. Eles ficam bem incomodados com Yoko-san, que aparentemente está com poucas roupas. Enquanto conversam, um homem chega e diz que duas mulheres tiveram 3 filhos ao mesmo tempo, e a população chegou ao máximo de 52 pessoas. E Ruzil, conversando com o chefe da vila, fala que chegou o momento. Do outro lado da vila, vemos o nosso grupo fazendo o almoço, porém a comida é bem escassa, e Buda seriamente é convidado a ser o almoço do dia. Durante o almoço, Ruzil chega, e Kamina tenta dizer a ele que o Gunneman não é um deus, mas o chefe da vila faz a cabeça dele, e fala para Ruzil se preparar para
para amanhã. Enquanto Ruzil estava idolatrando o seu deus, ele acaba percebendo o dispositivo e ativa o Gunamy. Logo em seguida, Simon com Kamina chega, e quando começam a explicar a verdade para ele, o chefe novamente aparece e fala para eles irem embora. Um pouco mais tarde, vemos que os membros da vila começaram a tirar alguns palitos, e quando sobram apenas 2 crianças, elas começam a pular de felicidade. Mas logo em seguida, vemos que Ruzil pede para que o grupo de Kamina leve as crianças para evitar o sacrifício delas, e Kamina começa a provocar o chefe da vila, falando que ele é um mentiroso. Ruzil fica muito irritado, e quando estava prestes a atacar Kamina, um selvagem cai na vila deles. Enquanto Yoko distrai, Kamina e Simon se unem, e na mesma hora, a estátua que eles adoram começa a ser controlada por alguém, e derrota o selvagem. Logo em seguida, Ruzil vê o chefe da vila saindo de dentro da estátua. Enquanto Ruzil está cuidando dos ferimentos do chefe, ele revela a verdade, falando que escolheu as crianças para ser o sacrifício por não terem família, e Ruzil, muito chateado, resolve se unir ao grupo de Kamina, e agora vemos que eles têm 3 novos participantes. Hi guys, tudo bem? E aí, gostaram do anime? Eu espero profundamente que sim, porque o anime é top. Caso tenham gostado, o nome tá aqui em cima ou vai estar nos comentários. Tchau, tchau e até a próxima. Manga na área.